Cheguei! Sejam muito bem-vindos ao 16º episódio do Pode Chegar. Um prazer ter você aqui, meu querido chegadinho, em mais um programa. Eu amo estar aqui com você, então fique comigo do início ao fim. Antes de começarmos o nosso podcast, os acordos de sempre. Eu preciso que você seja inscrito no nosso canal. Tá vendo a plaquinha aí, ó? Inscrever-se é simples. Clicou, automaticamente você já está inscrito. Eu preciso também que você deixe o seu like, o seu gostei. Porque aí o YouTube entende que você ama a gente, entrega Pode Chegar para você e para mais pessoas. Feito isso, diretor, boa tarde. Boa. Tudo bem? Eu sempre falo, gente, que eu não vou falar o horário. Mas não tem problema. Eu esqueço. O pessoal vai entender. Eu esqueço. Você pode estar me ouvindo à noite, de madrugada, de dia, mas boa tarde, diretor. Boa tarde. Diretor, o senhor é fofoqueiro? Eu não. Jura que não? Só ouço, não falo. Não. Então, eu quero saber. Você gosta de ouvir a fofoca, mas não repassa. Não repasso. Entendi. Pode repassar. Sou confiança. Mas numa pimenta, numa fofoca, numa separação, de um babado, isso eu gosto de ouvir. Ah, bom saber, né? Ficar ligado no que acontece. Estou com um maior fofoqueiro de Minas Gerais. Hoje no meu programa. É. Quero saber das novidades. Então fique comigo até o fim, farei as honras da casa e vou apresentar o meu convidado para vocês. Por trás das manchetes rápidas e dos comentários afiados, existe um criador de conteúdo que construiu uma audiência fiel, viralizou notícias e conquistou seu espaço no coração do público. Inevitavelmente, ele acaba incomodando alguns famosos e alguns fãs, não tem jeito. Com quase 1 milhão de seguidores, ele é o criador da página Futricas e Fofocas Oficial. Um perfil que virou referência quando o assunto é entretenimento, celebridades e babados fortíssimos. Como ele lida com a repercussão daquilo que publica? O que é ética na era digital e o que ele jamais soltaria na sua página? Essas e outras perguntas serão respondidas aqui hoje no Pode Chegar, por ele que movimenta os bastidores da internet com agilidade, coragem e carisma. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Geisivan Lucas. Oi, que chique, eu achei chique. Gostou? Amei. Isso aqui Prazer pode colocar na sua você, bio. Pois é, eu vou colocar no meu Media Kit. Arrasou, bem-vindo. Obrigado pelo convite, muito feliz. Prazer ter você aqui. Inclusive, gente, ele acabou de chegar do São João da Tai. São João da Tai. Desceu em Confins, caiu no Pode Chegar. Sim, gente. Falei pra ela que ainda tô um pouco com sono, cansado, porque lá é uma semana assim de... Você dorme, acorda, já tem... Você dorme tarde, acorda cedo, já tem alguma coisa pra fazer. E lá é um berço de celebridades, de influenciadores. Você como fofoqueiro, como uma pessoa... Fofoqueiro, assim, sem falar do lado pejorativo. Do seu trabalho, Eu falo que eu sou um fofoqueiro profissional. Exatamente. Você conseguiu descansar ou você pensou em notícia o tempo todo, em manchete, isso aqui, dar um post? Então, acho que um pouquinho de tudo, né? Porque eu consigo curtir. Assim, no meu primeiro ano, esse foi o meu 4º ano já no São João da Tai. E aí, o meu primeiro ano eu ficava mais, tipo, meio... Eu não ia tanto pra curtir, sabe? Eu ia realmente pra trabalhar, ficava atento a tudo. Era famoso aqui, famoso ali, gravava com todo mundo. E aí, hoje, ao meu 4º ano, assim, eu já sou mais acostumado. Então, eu consigo curtir. E aí, eu sou muito... Como que eu posso dizer? Eu sei, tipo... pegar no ar, assim, o que rende, o que não rende, o que pode ser notícia, o que não pode ser. Às vezes tem alguém dançando, algum famoso dançando, eu já gravo, porque eu sei que aquilo vai render. E é assim. Então você fez conteúdo também pro seu trabalho? Conteúdo, fiz. Entendi, mas curtiu? Curti também, muito. Eu quero saber de você, de onde você vem, de onde você nasceu, me fala tudo da sua vida. Então, eu sou de Imbé de Minas, né, uma cidadezinha do interior de Minas. Nasci, fui criado lá. E aí, com 18 anos, eu vim pra BH, né? E aí eu trabalhei aqui com um tio meu, trabalhei de carteira assinada. Vim com o intuito de trabalhar e de estudar, né? Nem tinha página no Instagram, nem nada. E aí, eu vim pra cá em 2018... Aí eu fiquei até a pandemia, mais ou menos. Aí eu criei o meu perfil, né, no Instagram. E aí comecei a comentar Big Brother. Acho que o BBB 18. Fazia cobertura, tipo, ficava madrugada acordado, fazendo cobertura, postando tudo em tempo real. E aí eu fui ganhando muito seguidor. E aí veio a pandemia, a página já tinha tipo uns 185 mil seguidores, mais ou menos.
E aí eu já não tava muito bem aqui, tipo, tava com a minha saúde mental um pouco abalada, assim. Aí eu falei, quer saber? Eu vou voltar pro interior e vou focar lá. Vou ficar lá trabalhando com a minha página. E aí eu fiz isso, voltei pro interior, fiquei esse tempo todo, passei a pandemia toda lá. E aí agora eu já tava meio assim, eu preciso sair daqui. E aí eu vinha muito pra BH também, pra eventos e tudo mais, então eu tava sempre em BH. E aí faz 1 ano e 6 meses que eu voltei pra BH. E aí hoje eu moro sozinho, tenho uma vida bem diferente do que eu tinha, assim. E aí eu trabalho 100% com a internet. E por que o nicho de fofocas? Você na adolescência era fofoqueiro, assim, de saber os babados da turma, da galera da sala? Por que esse mercado? Então, a fofoca já é meio que de família, né? Minha família é muito fofoqueira. Muito fofoqueira, todo mundo. E aí, assim, eu sempre gostei de fofoca. Eu sempre gostei, real. Ai, eu também. Não, né? E Quem aí nunca? eu tive a ideia, eu vi que já tinha algumas páginas no Instagram, eu tinha páginas no Facebook também, só que o Facebook já tava meio que dando uma caída, né? E aí eu tive a ideia de criar uma página de fofoca no Instagram. Eu vi que já tinha algumas, e aí eu pensei em vários nomes, mas todos os nomes que eu tinha pensado já existia. E aí eu fui e peguei esse nome, Futricas e Fofocas. O Futricas é bem mineiro, né? A gente fala bastante Futricas, Futriqueiro. E aí eu fui e criei essa página, Futricas e Fofocas. E tô aí desde 2018. E qual foi o primeiro post, a primeira fofoca que você soltou e puf, viralizou? E você falou, Nossa. meu Deus! Ai, difícil, viu? Porque, assim, é tudo muito rápido, né? Como eu posto muito, tudo em tempo real, então as coisas às vezes viralizam muito. Então é difícil falar, assim, de lembrar algum post que viralizou, assim, de primeira, sabe? E teve uma coisa também, que é um fato bem curioso, que eu tive uma página desativada pelo Instagram. Juro. Quando eu tinha 185 mil seguidores. Nossa, Deus. Assim que eu voltei pro interior. E aí eu falei assim, meu Deus, não vou recomeçar, deu uma, sabe, eu fiquei bem triste. Eu não consegui desativar na época, reativar na época, porque tinha que pagar advogados e tudo mais, eu não tinha condições, aí eu recomecei do zero. Nossa. Recomecei do zero, aí já conhecia alguns influenciadores, né, e as pessoas deram uma moral também, e aí tô aí agora com quase 1 milhão. E qual foi o motivo da desativação? Então, na época foi direitos autorais, fotos de agências, acho que vídeos do BBB também, porque tipo assim, o meu perfil era tipo um pay-per-view do BBB, tipo Você Globoplay, pegava os postava cortes. tudo. Aí hoje já tem mais cuidado com isso. Então assim, um post que viralizou, eu não lembro assim, porque é muita coisa o tempo todo, sabe? Muita informação, às vezes um post repercute, e aí eu não sei se te Você dizer. tem um cronograma, por exemplo, eu vou soltar 6 posts, eu vou soltar 5 em tal horário. Existe um planejamento ou é muito orgânico? Não, é muito orgânico, até porque depende muito do que tá saindo na hora, né? O que tá já nas redes sociais. Porque eu só replico mesmo o que já tá. Eu não vou atrás de notícias, tipo, atrás pra ficar descobrindo coisas da vida do artista. Eu realmente replico o que tá na mídia, e se eu tiver em algum evento, né, eu crio meu próprio conteúdo também. Então, é isso, depende muito do que tá acontecendo, assim. Mas eu tento postar o máximo possível, porque se eu fico um tempo sem postar, o engajamento já cai. Eu queria te perguntar sobre isso, sobre os informantes, sobre as fontes. Você tem uma fonte sólida que te passa as coisas ou as pessoas te procuram? Como que funciona isso? Então, um pouquinho dos dois, né? Eu tenho jornalistas, tipo um Léo Dias, por exemplo, ele vai atrás da fonte, ele vai atrás da fofoca, ele é a fonte, né? Então, eu replico muita coisa do que ele já posta, dou os créditos pra ele, né? Que isso é muito importante também. E como eu posto notícias também, então notícias é um pouco mais complicado, eu gosto de realmente postar notícias de fontes confiáveis, né? Então, tipo, G1 eu posto, que eu sei que é uma fonte confiável. Então, assim, eu não saio postando qualquer coisa também não, sabe? Eu tenho esse cuidado. Então, é isso, assim. As minhas fontes são mesmo fontes que já estão na mídia e que eles chegam com a notícia, né? Eu só replico. Mas, claro, sendo uma fonte que eu considero confiável. E esse trabalho pode ser feito. A partir do momento que você dá os créditos... Sim, nunca tive problemas. Perfeito. Mas, claro, se eu postar uma notícia e não dar os créditos, aí o jornalista vem atrás. Já aconteceu, tipo, às vezes esquece de marcar. Sim. Aí o jornalista vem atrás pedindo os créditos. Ou às vezes também a gente posta alguma coisa sem saber de quem é a notícia, aí ele vem no seu direct e fala assim, amigo, me dá os créditos, mas super tranquilo, nunca tive problema. E já teve algum informante que chegasse até você e falasse assim, Geisivan, vou te dar uma notícia em primeira mão, mas é X. Já teve. Eu já postei muita coisa, assim, e de namoro, já tive
assim, informante que me passou notícias de famosos que estavam namorando, que inclusive essa pessoa era amiga deles. E aí me falou isso, eu soltei na época. Já teve pessoas também que já pediu pra pagar post, que eu já fiz. Isso acontece. Acontece. E aí, tipo, já aconteceu de eu estar em festas também, às vezes, foi até no São João do ano passado, eu acho. Tipo, tinha famosos se pegando, e aí eu filmei, postei, e aí saiu em vários portais. E é isso, assim. E você já pagou por uma notícia em primeira mão? Não, nunca paguei. Às vezes chega no meu direct, mas nunca paguei. E você pagaria? Eu acho que, sinceramente, não. Eu tenho um pouco de medo dessas coisas. De não ser procedente, né? De não ser procedente. Golpe, E, sei lá, dar processo, alguma coisa. A gente não quer, né? Eu não quero. Então, assim, tem que ser eu mesmo vendo com os meus olhos, eu gravei, aí eu posto. Perfeito. Já teve alguma publicação que você fez que você se arrependeu? Que você pensou, nossa, caramba, pesei a mão, vou apagar? Já teve, sim. Já teve. Quer falar ou não? É porque às vezes é um artista que eu não gosto, aí às vezes eu acabo postando assim, a gente sabe? Leva pro pessoal, a gente não leva pro pessoal. Mas nada assim que vai acabar com a vida da pessoa, sabe? Às vezes, tipo, pra dar uma pimentadinha aí, uma coisa. Inclusive aconteceu recentemente, assim. Mas nada assim grave que vai acabar com a vida da pessoa, não. E aí você apagou? Sim, já aconteceu de apagar depois. É igual eu falei também, já teve umas coisas que eu postei que o artista pediu pra apagar também, veio no meu direct. E é isso, assim. Mas eu sou bem de boa, sou bem tranquilo. As pessoas falam que eu sou fofoqueira do bem. Sobre a questão de ser do bem ou do mal, existe uma carga espiritual por trás de falar do outro ou falar do relacionamento e... eu não sei se você crê nisso, mas a fofoca tem um peso espiritual. Como você, criador de conteúdo dessa área, se blinda espiritualmente? Você tem algum ritual? Você se conecta com alguma coisa? Você se protege? Porque, querendo ou não, quando você fala de alguém, aquele alguém pode liberar energias negativas de ódio e de raiva pra você. Então... eu sou católico, né? Então, assim, às vezes eu tô mesmo uma missa, alguma coisa, e aí alguém sempre fala alguma coisa de fofoca, né? Fazer fofoca da vida alheia. E aí, às vezes, quando eu tô com amigos, os amigos até me cutucam, assim, tipo, você tá ouvindo, né? Vai pro inferno. Só que, assim, eu tenho muito na minha mente que isso é meu trabalho, sabe? Igual eu te falei, eu não fico procurando... saber os podres dos artistas. Então, assim, eu já replico mesmo o que tá na mídia, ou muitas vezes o que eles mesmos já postam, né? Tipo, sei lá, eles postam uns stories falando tal coisa, eu replico isso. Então, assim, eu coloco muito na minha mente que isso é um trabalho, e que o famoso também depende disso, do nosso trabalho, pra poder estar na mídia, né? Então, assim, a partir do momento que eu não tô invadindo a privacidade de alguém, igual tem jornalistas, né, que a pessoa tá grávida e solta a notícia antes da pessoa soltar. Então eu jamais farei isso. Então eu tenho meus princípios também. Então eu jamais vou ir a fundo na vida de alguém pra descobrir coisas. E esse cuidado com o outro. Então eu tenho isso muito bem resolvido assim na minha mente, que realmente é meu trabalho. Do jeito que eu preciso dos artistas, eles também precisam de mim, assim. E processos, ameaças, haters, isso existe na sua vida? Já aconteceu? Menina, hater sim, o tempo todo. Tanto que eu nem sou de ficar lendo comentários, porque às vezes porque como eu uso a minha foto, né? Então as pessoas relacionam muito futricas a mim. Então quando eu posto alguma coisa... As pessoas, eles comentam realmente comentários de hater, né? Esses dias eu até postei de uma influenciadora também. E aí o povo falou assim, você não era amigo dela, não sei o que aconteceu? Por que eles vão estar postando ela, tá falando mal dela? Então, assim, sempre tem comentários assim. E... Qual foi a outra pergunta que você tinha falado? É sobre isso, se você já foi processado. Então, nunca fui processado. Já aconteceu de pedirem pra pagar. E uma coisa que já aconteceu também, que é bem curioso... Que uma pessoa... Foi muito doido. Eu postei, assim, a pessoa não era famosa, mas foi um fato que acabou viralizando nas redes sociais, inclusive aqui de BH. E aí o cara veio, se apresentou pra mim como advogado da pessoa e tudo mais. Eu falei, pronto, já vem processo. E aí a pessoa simplesmente falou, tem como você apagar a postagem? Vou te fazer um pix, me manda a sua chave. Ele apagaria de graça. Exato! Mas se quer pagar, a gente apaga. Exatamente. Tipo assim, nunca tinha acontecido. A pessoa me pagou pra eu apagar a notícia. Sendo que só sem que apresentar como advogado, eu já ia pagar. Seu perfil tá gente, grande. Juro, isso aí pra mim foi o auge, assim, eu nunca imaginei. Aí eu paguei na hora. E com o Pix. E com o Pix. E é uma coisa que eu pagaria de boa.
em algum momento na sua trajetória, você pensou em desistir do seu trabalho, do Instagram? Você disse a questão da sua página ter caído, né? Mas provavelmente esse momento você pensou em desistir. Mas eu digo fora disso. Sim, inclusive há uns 2 anos atrás, eu pensei, antes de vir pra BH, eu ia abandonar tudo. Essa é uma história que, assim, eu conto pras pessoas, as pessoas ficam chocadas. E eu acho que eu nunca contei, assim, em nada. Só nos melhores amigos que eu já tinha contado. E aí, há uns 2 anos atrás, quando eu tava na minha cidade... Porque assim, a gente trabalha com Instagram, com internet, então é muito instável, né? Às vezes pode ter mês que você vai ganhar tal valor, pode ter mês que você não vai ganhar nada. Então você tem que saber administrar isso. E eu meio que não sabia. E aí, há uns 2 anos atrás, eu falei... Eu tenho amigos nos Estados Unidos, meu irmão mora lá. E eu dei uma doida que eu ia para os Estados Unidos. Eu ia para os Estados Unidos. Pra trabalhar. Pra trabalhar e abandonar 100% a rede social e tudo mais. E ir para os Estados Unidos. Cheguei a comprar passagem pra ir. Despedir de todos os meus amigos, meus pais, de todo mundo da minha cidade. E aí eu lembro que eu liguei pro Anderson, inclusive. Contei pra ele, falei assim, amigo, vou para os Estados Unidos e tal. Vou desistir de tudo. Vou ir pra trabalhar mesmo, dar faxina. E é isso. E aí ele falou assim, amigo, eu não tô acreditando que você vai. Eu não tô acreditando, mas enfim, se é isso que você quer, né? Eu falei assim, amigo, não tem jeito, já comprei passagem. Aí, enfim, desligou o telefone. Depois ele me liga de novo. Falou assim, amigo, vou te fazer uma proposta. Você vem pra BH. Assim, porque eu já tinha muita vontade de vir morar em BH. Só que na minha cabeça, era mais difícil eu vir pra BH, porque em BH ia ter todo um planejamento, do que eu ir pra fora. Que loucura. Sabe? Porque eu só ia, depois que eu ia pagar a minha ida e tudo mais, depois que eu já estivesse trabalhando. Aí o Anderson me ligou e tá assim, amigo, vou te fazer uma proposta. Você vem pra BH, a gente aluga um apartamento pra você, eu vou imobiliar todo o seu apartamento, e depois você me paga do jeito que você puder. Eu falei assim, amigo, eu amei sua proposta, aceitaria super, só que eu já comprei a passagem, não tem mais o que fazer. Eu vou ir. Aí, enfim, saí da minha cidade só com uma mochila, né, porque você só pode levar uma mochila. Enfim, vim pra BH. E ao tempo todo eu falava assim, Deus, se não for da sua vontade, que eu volte pra trás. Porque sabe quando você tá decidido aí, mas mesmo assim você ainda fica com o pezinho atrás? Então deixa nas mãos de Deus. Falei assim, se for da sua vontade eu vou, se não for também que eu volte na primeira oportunidade. Enfim, aí vim pra cá, fui pra casa dos meus tios, que eu sempre ficava na casa deles. E aí eu fui pro aeroporto, só com uma mochila e um sonho. E aí quando eu cheguei no aeroporto, passei na imigração, tudo certinho. E aí na hora de embarcar, eu não consegui embarcar. Não consegui embarcar, deu uns problemas lá, enfim, voltei pra trás. Voltei pra casa dos meus tios. E aí, eu só ia conseguir de novo, só ia ter passagem pra eu ir de novo, sei lá, daqui uns 20 dias, né? Aí eu falei assim, gente, eu pedi tanto um sinal pra Deus, que se não fosse da vontade dele que eu voltasse pra trás, então eu acho que esse é o sinal, e eu tenho que, né? E aí eu liguei pra minha mãe super me apoia, ela me apoiou pra ir também. E quando eu falei assim, mãe, então tô pensando, acho que eu vou ligar pro Anderson, vou ver se a proposta dele ainda tá de pé. Aí minha mãe super me apoiou também em continuar. Aí liguei pro Anderson, falei assim, amigo, a proposta tá de pé? Aí o Anderson falou assim, tá, amigo, claro que tá. E aí depois disso não voltei pra minha cidade, já fiquei aqui em PH, já fui em apartamento, já fui olhar tudo. E aí assim a gente fez, o Anderson, ele me prestou um dinheiro, né? E aí... Enfim, consegui alugar apartamento, me obriguei todo o apartamento com o dinheiro que ele me emprestou. E tô aqui em BH, graças a Deus deu tudo certo. Além da minha página também, né, do Futricas, eu trabalho em outras 2 páginas também, criando conteúdo. Conta pra gente o arroba. Então, o arroba é Alfinetei, que é uma das maiores hoje. Gente, eu não sabia que a Alfinetei era sua. Não, eu só crio conteúdo pra eles. Jura, que legal. Aí eu trabalho no dia se fosse de um ADM. jornalista deles. Isso. Pra eles e pro Central da Fama. Que legal, são 2 muito grandes. 2 muito grandes. Mas o Futricas e Fofocas é sua. É minha. Entendi. Aí o Futricas meio que foi meu currículo também, pra entrar nessas páginas, né? E aí foi isso, aí eu fiquei em BH, deu super certo, comecei a trabalhar nesses 2 perfis, já tem mais de 1 ano que eu trabalho com eles. E é isso, aí hoje eu tô bem aqui em BH. E esses 2 perfis tem várias pessoas levantando notícias o tempo todo? É uma equipe grande? Sim, o tempo todo, é uma equipe grande. É porque hoje uma página de fofoca... É uma empresa, né? Então, tem uma equipe realmente por trás. Eu ainda não tenho essa equipe, mas vem aí daqui um tempo. E aí eu faço parte da equipe dessas outras 2 páginas. E você tem um sonho de cursar jornalismo? Menina, sim. Inclusive, é uma das minhas metas. Era uma das metas pra esse ano, né? Mas eu ainda tô aí tentando. Mas eu quero muito fazer jornalismo e me profissionalizar mesmo nessa área, assim.
Estudar, né? Pra Estudar, poder... Eu sim. acho que a parte técnica também é importante. Sim, muito. Até na hora de redigir. Sim. E eu penso também, sei lá, quem sabe apresentar alguma coisa, sabe? Eu acho bem legal. E qual é o critério que você utiliza para saber o que postar e o que não postar? O que entra e o que não entra na sua página? O que entra e o que não entra na minha página. Então, vai muito mesmo do que eu acho que não vai prejudicar a pessoa, né? Uhum. E o que eu acho que eu devo postar, assim. Eu não sigo a manada, não. Não saio postando qualquer coisa, não. Eu tenho esse cuidado real, assim. Só mesmo às vezes se eu pegar um rancinho de uma pessoa, aí eu vou postar alguma coisa mais apimentada, igual eu já falei. Mas eu sou bem tranquilo, assim. Meus posts são bem saudáveis. E pro Alfinetei e pro Central da Fama, como é que funciona o trabalho, assim? Você tem metas de quantos posts você precisa soltar? Como que é isso? Então, a gente tem. Uhum. A gente tem que postar de 20 em 20 minutos. Nossa, é muito trabalho. E aí a gente tem um período de trabalho, né? A gente trabalha... O meu horário, geralmente, eu fico mais de manhã. Mas eu fico de 7 da manhã até 1 da tarde postando sem parar. E aí você tem que estar ligado em tudo que tá Tem que acontecendo. ficar ligado em tudo. Porque páginas a gente tem que postar em real time, né? Uhum. Que se a gente demora um pouco pra postar, já não vai entregar o conteúdo, as pessoas já não vão curtir. Uhum. Então, assim, realmente ficar com o celular o tempo todo conectado. E você já causou, assim, talvez, não que você saiba, mas que alguém te contou alguma torta de climão, por exemplo. Aí uma amiga brigou com a outra por conta de um post que você fez, ou um casamento ficou abalado por algo que você soltou ou não? Não que você tenha conhecimento. Não, que eu tenha conhecimento, não. Aham. Não. Até porque você tem o cuidado, né, do que você vai postar. E às vezes, por exemplo, quando eu tenho contato com a pessoa, acontece de eu mandar mensagem e perguntar, eu posso postar isso aqui? Aí a pessoa, claro, pode postar, de boa, sabe? Porque igual eu falo, é bom também a pessoa sair em páginas, né, dependendo do que for o assunto. Uhum. Então, as páginas hoje têm um poder muito grande de levantar as pessoas e também de destruir as pessoas, né? Então, assim... Eu sempre tenho esse cuidado real. E às vezes, quando é alguém que eu conheço, eu mando mensagem e pergunto se eu posso postar. Aquelas fotos que a gente vê, por exemplo, recentemente a Bruna Marquezine estava lindíssima, saindo do mar. Aham. A Cíntia Chagas com o Fred, o marido, se beijando, mas muito bem posicionados. Aham. Pelo seu conhecimento com relação a esse jornalismo, entretenimento, fofocas e tal, você acredita que existem posts estrategicamente feitos e fotos estrategicamente pensadas? Aquele paparazzi que estava no lugar certo, na hora certa, e o famoso posicionado para gerar um post? Então, eu acho que depende muito do artista. Eu acho que no caso da Bruna Marquezine, eu não acho que ela precisa disso, né? Porque ela é a Bruna Marquezine. Sim. Então, eu acho que realmente o paparazzi tá no lugar certo. Ela tá perfeita mesmo, viu, gente? Ela tá... Então, assim, qualquer foto que quiser dela... Mas eu acho que existe, sim, casos de que é tudo combinado ali, a pessoa tá no lugar certo, com o paparazzi na hora certa. Eu acho que rola um combinado, sim, pra fotografar. Esse mundo da fama, ele é meio podrinho, né, assim? Bastante. E ainda mais quando você passa a conviver com as pessoas, tipo o São João da Thay mesmo. É um evento que, assim, você convive com eles o tempo todo, né? Você, desde a hora de dormir até... Enfim... Você tá no café da manhã, tá todo mundo lá. À tarde, tá todo mundo junto. Então, você vai reparando as pessoas, assim, como elas são, assim. Alguns se excluem em grupinhos, não são tão simpáticos. Enfim, mas também você vai vendo que é todo mundo gente como a gente, aí você não fica com aquela coisa, famoso tal, tá aqui. E você chegou a se decepcionar com alguém, por exemplo, de ver que a pessoa, quando liga o celular, tem um posicionamento. E fora daquela realidade é outra pessoa? Você conseguiu perceber alguma coisa assim? Eu já percebi isso, não nesse evento agora, mas já percebi isso em outros eventos, assim. De pessoas que não são tão agradáveis. E é isso, né, gente? É meio que um personagem. Existe bastante personagem. Mas é legal também quando você conhece a pessoa e realmente a pessoa é aquilo, né, que é na internet. E você sempre falou assim, é importante pro artista, pra celebridade, o nosso trabalho, porque a gente coloca eles na visibilidade do público, Sim. né? Já aconteceu de alguém te agradecer por alguma postagem? Porque a gente escuta muito de xingar o fofoqueiro e apaga, mas alguém agradecer pelo post? Sim, acontece bastante. Igual... esses dias mesmo com a Tainara, né? A Tainara é uma pessoa que, assim, ela me dá muita moral. Já é o meu 4º ano de São João. Então, é uma pessoa que não tem porquê
eu querer postar algo que vai manchar a imagem dela. Até porque também ela nem tem. Nem se eu quiser fazer um post falando mal dela, não existe. Porque a Tainara é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, por exemplo, no São João... Acontece coisas no São João, eu até comentei isso lá. Por exemplo, não sei, alguém se pegou, ou alguma coisa que eu acho que daria uma fofoca, mas que eu não vou postar aquilo porque as pessoas vão focar só naquilo, sabe? Então, o que eu prefiro? Igual esses dias que eu estava no São João, eu prefiro postar só as coisas positivas que aconteceu no São João da Thay, sabe? Tipo, ela recebendo homenagem da cidade de Barreirinhas, né? Que ela foi nomeada... embaixadora de Barreirinhas, então isso é uma coisa que eu postei. Então ao mesmo tempo tava rolando uma outra coisa nos bastidores que poderia ser uma fofoca que ia até bombar mais do que isso, mas eu prefiro postar o positivo, sabe? Então assim, eu acho muito legal essa parceria também. E teve uma coisa muito legal também que aconteceu esses dias, o casamento da Nanda Carol. Sim, eu acompanhei. E aí ela me mandou o convite, e aí eu vi que no convite tava sobre doações de ração, que ela não pediu presente, né? Ela pediu os convidados doação de rações que ela ia doar pra ONGs. Aí eu falei assim, amiga, eu posso fazer um post falando sobre isso, que você vai pedir ração pros convidados? Ela falou, claro, amigo, pode fazer. Aí eu fiz o post, também ela agradeceu depois, porque o post foi parar em várias páginas de fofoca. Então, assim, é isso, assim. Em respeito ao evento, ao convidado, né? Tem coisas que aconteceram ali que não condiz com o evento, nem com a identidade de quem fez e quem criou. Exato. Então você tem esse crivo, não é tudo pelo clique, não é tudo... Eu acho que se fosse tudo pelo clique, eu acho que eu já tinha batido 1 milhão de seguidores. Já tinha passado. Já tinha passado, porque eu sei de muita coisa. E eu sei muito respeitar, tipo, um lado profissional e um lado pessoal, sabe? Teve um ano também que eu fui pro São João e eles fizeram um after. E aí o amigo meu falou assim no início, amigo, eu quero muito que você vai pro after, mas eu quero muito que você vai como Geise Van. Eu disse, não, amigo, tá de boa, relaxa. Vai esquecer tudo que passou lá. Eu vou esquecer tudo que passou. E aí eu fui realmente pro after e vi coisas que, assim, eu poderia ter postado, mas em respeito a ele eu não postei, sabe? Então, às vezes eu prefiro manter a amizade com a pessoa. Eu acho que tem coisas que não podem falar mais alto, assim, sabe? Com certeza. Que com certeza ia gerar clique, ia sair em toda a mídia, mas... Eu prefiro manter a amizade e o respeito com quem me pediu pra eu estar lá. Separação Virgínia e Zé Felipe. Você trabalhou muito, né? Nossa, gente, meu amor. Na sua opinião, é de fato uma separação ou é uma estratégia? O que você pensa? Então, eu acho... No início eu achava que realmente era estratégias. Depois eu passei a achar que realmente era separação. Mas agora realmente eu acho que é estratégia. Eu não sei o que pensar dessa separação. Porque eu acho que a Virgínia... Eu acho que as estratégias dela são bem ruins, assim. Jura? Por exemplo... Pode ser que essa separação tenha sido pra abafar um pouco o caso da CPI, né? Só que aí ela separa do Zé Felipe e depois volta. Então a imagem dela vai continuar manchada porque as pessoas vão odiar esse marketing que ela fez. Perfeito. Né? E aí agora tem comentários que ela vai ser julgada judicialmente né? Por algumas coisas. Eu vi que você soltou isso hoje. Foi. É Deolane, né? Ela e a Deolane, que elas vão responder criminalmente, né? Aí já tem gente falando, é por isso que a Virgínia separou, por ela não perder os bens dela, sabe? Então, assim, eu realmente não sei muito o que pensar sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu acho que pode ser marketing, eu acho que não pode ser. Mas uma coisa é muito estranha, porque foi muito rápido, né? Eles postaram lá que tava indo dormir, beijando, aí do nada, separação. Sabe o que eu pensei, Geisivan? Alguma coisa no celular. Que ela viu? Eu cismei com isso. Tipo assim, ele foi tomar banho e ela pegou alguma coisa no telefone. Então, são coisas que a gente pensa, né? Porque realmente foi de repente, foi assim, ninguém tava esperando. Eu lembro que a mãe dela, Margarete, me postou umas coisas que ela não tava esperando, que ela também não sabia. Então pode ser que, às vezes eu acho que realmente a separação é real por causa disso, por ter sido muito rápido, né? Porque não foi nada pensado, assim. Pode ser que depois ela até arrependeu de ter postado, não sei, tipo a Isa, que postou aquela coisa por impulso, né? Que foi ridículo também. E é isso, assim. Então, e eu penso que até pra imagem do Zé Felipe tá sendo positivo, porque agora ele tá bombando no Instagram. Então, aí eu penso, será que a Virgínia ia pensar nisso, ia ser uma estratégia? Porque ela tá ficando muito queimada, o Zé Felipe tá ficando muito em alta, né? As pessoas estão apoiando mais o Zé Felipe. Então aí eu já penso que não é marketing, entendeu? É muito... nesse agora caso, o famoso sofre, né? Porque ele tem que pensar em cada atitude, cada passo que ele dá. Porque dependendo do que ele faz, ele pode se queimar ou se levantar, enfim. Sim, mas a Virgínia, hoje eu acho difícil ela se queimar. Por mais que ela faça algumas estratégias que podem ser umas estratégias burras, assim, eu acho muito difícil. Porque ela já conquistou um público muito fiel. E é fiel. Muito, 100% fiel. Consome muito. E ela soube muito bem, né, fazer isso e tudo mais. E
E é isso, assim. E ela furou todas as bolhas possíveis. Eu falo isso porque minha mãe nem sabia que era Virgínia e tem produtos da Whipping. Mentira. No dia que minha mãe apareceu com o produto da Whipping, eu falei assim, gente, realmente. Perfume? Ela compra perfume, compra um monte de coisa, que minha mãe adora, né? Essas coisas. Eu até chamo ela de Milady. E aí ela adora, então acho que umas amigas dela tinham comprado, ela comprou também. Aí eu vi que realmente a Virgínia tinha furado a bolha. E eu nunca testei, você já testou os perfumes? Já, eu uso um body splash dela, eu acho muito bom. Eu até falo que eu nunca fui tão elogiado quando eu saí assim com o perfume. O povo elogiou bastante o body splash. Você falou muito sobre invasão de privacidade. Como mensurar, assim, definir, até ali eu posso e dali eu não vou mais. Eu acho difícil isso, mas você, na hora de postar, qual que é o critério que você usa? Então, é difícil essa pergunta, né? Mas é realmente, eu acho que eu penso, me coloco no lugar da pessoa. Empatia. Acho que empatia é o que eu não gostaria que publicasse meu. É por isso que você entrar no meu perfil, você vai ver muita coisa que já tá na mídia, né? E coisas que realmente eu não acho tão pesadas. Porque o famoso sempre vai ter notícia dele, sempre vai ter alguma coisa, né? Sempre vai ter alguma coisa dele. Então, assim, eu como página de fofoca, eu tenho que postar. Mas é claro que se for uma coisa pesada, eu não posto. Sei lá, gravidez. Mas eu acho mais pesado pra quem vai e descobre, sabe? Tipo um Léo Dias, hein, que faz muito isso, né? De ir descobrir as coisas. Lá na fonte. Ir lá na fonte. Então eu acho muito pesado, que aí você acaba invadindo realmente a privacidade da pessoa. Então foi uma coisa que ele fez, assim. E é isso, assim. Empatia. Empatia. Essa resposta. Acho que empatia. O que faz a sua audiência confiar em você? Porque a gente vê, por exemplo, na hora que a gente entra nos seus posts, vários compartilhamentos, né? Sim. A gente clica no aviãozinho, você vê que as pessoas confiam e entregam aquilo para outras pessoas. Sim, então, isso é uma coisa que eu prezo muito, que é a credibilidade, né? Então eu realmente, antes de postar qualquer coisa, eu vou atrás de fontes confiáveis pra ver se realmente aquilo aconteceu. Eu sempre dou um Google. Sei lá, aconteceu alguma coisa, vou dar um Google. Se tiver G1, ótimo, já posto. Porque o G1 eu sei que é uma fonte confiável, como eu já falei. E geralmente também são coisas que tá no próprio perfil do influenciador, né? Sei lá, fulano tá grávido. Aí as páginas repostaram, vão lá no perfil da pessoa e realmente a pessoa já postou, sabe? Então é isso, é ter uma fonte confiável. E é claro que tem jornalistas que soltam as coisas, eu nem posto, porque eu já sei que é mentira. Aí depois o famoso vem e desmente. Aí eu já falo assim, ainda bem que eu não postei. E também eu tenho muita noção do que pode ser verdade, do que não pode ser, sabe? E é muito difícil eu postar alguma coisa e depois o famoso vem e desmente aquilo. Né? Porque geralmente eles vão desmentir a pessoa que soltou. E aí, a raiz, né? A raiz, E aí o processo também vai pra raiz, não é pra gente que replicou. Ótimo. Então é por isso que eu gosto só de replicar mesmo. E às vezes quando eu posto uma notícia e o famoso desmentiu aquela coisa, aí depois eu posto também desmentindo e tá tudo bem também. E Big Brother, você falou que começou com Big Brother, né? Foi. Big Brother 2025, na sua opinião, flopadíssimo. Foi bem flopado. Né? Foi bem flopado. Acho que a dinâmica das duplas não funcionou muito bem, né? E eu vejo muito pelo engajamento, porque eu ganho muitos seguidores no Big Brother. Muitos seguidores. Então esse ano, eu acho que foi o ano que eu ganhei menos seguidores. Ninguém assim. tava curtindo. Eu achei até que eu bati 1 milhão, mas não. Foi bem flopado. E ano que vem, não vão existir as duplas mais. Tomara que não, né? Eu ainda não sei se foi confirmado, mas eu acho que não. Tomara que não. Você já fez inscrição no Big Brother? Já fiz. Inclusive, esse ano eu preciso terminar a minha. Olha, eu sempre faço. sabe? Tô torcendo. Falta só mandar o vídeo agora. E você seria planta ou fogo no parquinho? Menina, não sei. Tem gente que acha que eu posso ser planta, tem gente que acha que não. Eu acho que você tem personalidade forte. Você acha? Eu acho, pelo pouquinho. Você é muito firme no que você diz, muito convicto. A planta não é assim. A planta fica entre lá e aqui. O povo da minha cidade é doido pra eu entrar, você acredita? Eles querem mais que eu entre do que eu mesmo. Todo ano o povo acha que eu já tô no Big Brother. Teve um ano que saiu a notícia lá de que uma van da Globo tinha me pegado na porta da minha casa, você acredita? A gente agradece o universo. Pois é, mas nunca apareceu van, nunca apareceu nada, gente. Eu nunca nem fui entrevistado. Não, você nunca chegou a passar? Nunca cheguei. Mas tem quantos anos já que você fez, assim, inscrição? Que você faz? Então, eu faço desde os 18, só que não todos os anos. Devo ter feito, não sei, umas 3 ou 4. Só que até então, eu sempre achei que eu nunca ia ser chamado pro BBB, porque o Boninho... Sou bloqueado pelo Boninho no Futricas. Pelo Boninho. E era pelo Thiago Leifert também. Juro? Por que você arrumou, Gisele? Então, acho que foi numa época do Big Brother, e aí teve algum erro na prova,
Aí eu postei o vídeo do erro e pedi pro povo marcar muito eles. Ai! Aí eles foram e bloquearam. Só que agora o Boninho... Significa que você tem uma audiência enorme. Não, com o Big Brother o povo realmente é bem fiel, assim, acompanha muito. E realmente era um negócio errado, assim? Era um negócio errado. E eles voltaram atrás? Não lembro. Foi um BBB bem... Já tem uns anos já. Só que agora o Boninho já não é mais, né? Não é o diretor Menos do programa. Menos um problema. E o Thiago também não apresenta mais. Pois temos portas abertas. Temos. Achei que foi bom quando a gente saiu. E agora chegou o momento do quadro Chega Mais ou Sai Fora. Para você que é chegadinho novo, não conhece, é uma releitura do Quem Tira o Chapéu. Para você que tem menos de 24 anos, talvez não saiba. Vou te explicar agora. Nós vamos colocar algumas fichinhas misteriosas. Nada combinado, o Geisivan não sabe do que se trata. E aí ele vai olhar. Se ele gostou, se ele se conecta, faz sentido para ele, chega mais, ele revela pra gente imediatamente. Se não... Se ele não curte, sai fora. E ao final do quadro, toda a verdade será revelada para vocês. Fique com a gente até o final. Pode começar. Gente, eu tô com medo. Não precisa. Vamos ver. Chega mais ou sai fora? Ah, tá. Chega mais. Então, revela. CPI das Bets. Concordou com tudo? Me conte. Então, eu acho que a CPI das Bets acho que é uma coisa bem importante, né? Uhum. Só que eu acho que o da Virgínia foi um pouco... Não sei, eles trataram ela realmente como uma famosa que tava ali, né? Uhum. O povo tirando foto e tudo mais. Então eu acho que o nível caiu um pouquinho. Tanto que acho que perdeu um pouco da credibilidade a CPI, assim. Mas depois também foi o Padre Patrick, que eu achei que foi bem legal, quem realmente foi pra... Quem não divulga casas de apostas, né? Mas quem foi pra alertar as pessoas. Então, assim, eu acho que é muito importante a CPI das bets, mas eu acho que eles perderam um pouco a mão no fato da Virgínia, assim. Foi um pouco uma baixada. E o Futricas já teve a proposta de divulgar? Bem, sim, já teve. E você não aceitou? Então, eu já divulguei uma vez. Já divulguei uma casa de apostas, mas que é 100% organizada, mas que hoje eu não divulgo mais. Por quê? Mas por que você mudou de opinião? Então, eu mudei de opinião exatamente porque eu acho que... É porque às vezes a gente vai... Foi bem quando eu vim pra BH, né? Então, assim, não tem como você falar que você não aceita, porque talvez você nunca tenha recebido, assim. Então eu acabei aceitando, depois eu me arrependi um pouco de ter aceitado, mas hoje eu não aceito mais. Você puxou lá na casa de sua aposta, raiz, foi com assim, Esportes da Sorte. dos seus valores e do que você acredita e viu que não era. Só que assim, o que eu divulguei foi, eu ssó ganhei mesmo o valor X pra poder postar nos meus stories, divulgando, e não tinha nada de ganhar com perda de ninguém, era realmente pra fazer uma publicação, uma publi divulgando a casa de apostas, e deixei tudo bem claro que eles pediram, né, sobre maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade e tudo mais. Então, assim, eu acho ainda menos pior do que quando você ganha com a perda das outras pessoas. Sim. Então, isso aí eu nunca fiz assim. Então, também eu não divulgaria mais casas de aposta. Só que a casa de aposta hoje é uma coisa que é difícil, porque são tantos famosos, tantas celebridades que divulgam, né? Tipo, essa mesmo que eu divulguei. Era a Ludmilla divulgando. Então, você acaba... Sim, que tá divulgando, por que eu não? Né? Você acaba... E a vida do criador de conteúdo não é fácil. Não é fácil. Não que a gente aprove a conduta, mas sim, é difícil. Imagina o seu caso, por exemplo, ressignificando tudo, voltando para Belo Horizonte. Aí aparece a oportunidade. Julgar é muito fácil. Exato. Mas ninguém sabe da vida do outro também. Exatamente. Então, assim, essa coisa de ganhar com a perda eu não acho legal. Perfeito. Pode tirar mais um? Ai, gente. E aí? Ai. Chega mais, vamos falar sobre... Pode revelar? Pauta comprada, post pago disfarçado de notícia. Me conte. Acontece bastante isso aqui. Só que assim, as pessoas pagam pra falar. Não tem como, as pessoas pagam. Mas é aquela coisa também, eu vejo o que eu vou postar e o que eu não vou postar. Às vezes, sei lá, alguém que mudou o visual, né? É legal. Tipo, Gabi do Pode Chegar mudou o visual. Aí você vai e posta, sabe? Então, assim, é umas coisas bem de boa, assim, nada... Por que não? E é legal, porque vai trazer visibilidade pro programa. Pra pessoa. Funciona como uma publicidade normal, assim. É claro que eu não vou postar nada que não combina com o meu perfil, que eu não acho legal. Mas tipo assim, olha, fulano de tava casado, eu vou estar com ele num restaurante hoje. Então, não. Nunca postei. Nunca. E tem isso, menino.
Tem, acontece. Chega muita coisa no direct. Muita coisa. Exato. Às vezes o povo manda foto. Sei lá, às vezes o influenciador fez uma cirurgia. Aí eles mesmos te mandam foto pra você postar. Que fez, sei lá, hipo, alguma coisa assim. E é isso. Então, post pago acontece muito, gente. Em todas as páginas de fofoca. Todas. Isso sempre vai acontecer. E aí tem de todos os valores. De tudo. E aí é uma coisa que eu já consigo pegar quando é público e quando não é. Porque às vezes as páginas postam. E às vezes você vai querer replicar aquilo, mas aí você sabe que aquilo é publi, então eu já nem replico mais. Porque eu tenho esse olhar do que é público e que não é. Então vocês veem muitos posts nas páginas de fofoca que é publi, mas que vocês nunca vão saber que é público, porque as pessoas não sinalizam. Fica velado ali. Fica velado. Mas você já tem rotina. Sai como uma notícia bem normal, assim. Entendi. Só mesmo quem tem o olhar pra saber que é. Pode pegar mais um. Eu vou deixar aqui. Sai fora. Sai fora. Então tá, não quer. Vamos mais um. Sai fora também. Gente, tô curiosa. Mais um. Tá, depois Você vai justificar. Eu vou falar, tá, ok. Então eu passo aqui. Gente, diretor, foi você que montou Chega Mais. Gente, polêmico, hein? Ai, gente. Tá, esse aqui pode chegar. Chega mais. Revela chega pra mais. gente. O Léo Dias. Então, o Léo Dias, eu seria muito hipócrita em falar que ele não é bom no que faz, até porque ele movimenta muito todas as páginas de fofoca, né? Então, assim, ele dá notícia pra gente, então a gente posta. E aí os famosos, depois que tiver de detonar, detona ele. A gente posta, dá os créditos, né? Claro, dependendo do que for notícia, que tem a ver com o meu perfil. Então, assim, eu acho que ele já foi pior. Hoje eu já não acho que ele seja tão ruim assim, né? Teve muita coisa já que aconteceu foi mais cobra. Já teve muitas coisas que fez ele repensar, assim. Eu gosto dele também. Então, apesar de eu ser a Níter, assim, ó. E eu sei que tem uma coisa entre os dois que não rola mais, porque eu sou 100% Anitta forever. Então, assim, eu gosto do trabalho dele. Claro que ele tem os altos e baixos, tem os pontos positivos, os pontos negativos, mas não tem como falar que ele não é bom no que faz, porque eu dependo também do trabalho dele, né? Então é isso. E acaba que a gente vê em alguns momentos que ele tem um tato também pra poder soltar. Sim. Igual o caso da Isa, né? Ele procurou a Isa ele teve um cuidado. Mas tem coisa também que ele enfia o pé na porta e solta. Então não dá pra entender muito. Então é isso, sabe? Não dá pra defender, mas também, né? Mas ele é um grande impulsionador do trabalho. Seu e de outros criadores de conteúdo do mesmo nicho que o dele. Exato. Perfeito, pode pegar agora, revelar a verdade. Ai, gente. Hugo Gloss. Jura? Sai fora. Então, sai fora porque eu sou bloqueado pelo Hugo Gloss no Futricas. Gente? Eu não sei também. Eu não sei. O que aconteceu? Eu não sei se eu já peguei alguma notícia dele, talvez eu não tenha dado os créditos, sabe? Aí me bloqueou assim. Mas eu realmente não sei porque quem me bloqueou. E aí você descobriu porque... Porque às vezes alguém manda algum link e aí não abre. E aí eu sou bloqueado pelo Google Gloss. Gente. Mas eu é um nome muito forte também, né? Então não dá pra falar que não é uma inspiração, assim. Porque quem conseguiu ser o Google Gloss e o Google Gloss, tipo, profissional, né? E também o Google Gloss da pessoa, que as pessoas falam o Google Gloss e já relacionam logo o rosto dele. Eu acho isso muito legal também. Porque as páginas de fofoca geralmente não tem um rosto, né? Então, de falar o nome de uma página grande, tipo, alfinetei. Você não vai conseguir ter o rosto da pessoa. Mas o Google Gloss, sim, então eu acho isso muito legal. E a sua linha de trabalho, porque você coloca a sua identidade. É isso, eu gosto bastante por causa disso. Mas aí, né, me bloqueou, então. Então tá, então sai fora. Depois a gente quer descobrir se esse corte viralizar, se esse podcast viralizar, a gente quer descobrir. Gloss, conte pra gente. Esse vai maravilhoso. Agora... Tem muito tempo que me bloqueou, gente, eu não sei porquê. Artista que pede pra pagar post. Então, eu acho que dependendo do post é válido, mas tem posts que, tipo, já aconteceu uma vez, eu vou citar. Uma vez, o Carlinhos Maia, ele se envolveu numa polêmica, que foi stories que ele mesmo gravou stories. Tipo, ele postou falando, era de política e tudo mais. E eu repostei os stories dele no perfil. E aí ele veio no meu direct falando, amigo, apaga esse post, ele nem me segue nem nada. Se você apagar esse post, não sei o que, você vai ganhar um amigo. E eu tava bem no início, né? Tinha menos de 500 mil seguidores, eu acho.
E aí, porque o povo tava detonando ele por causa disso. Detonando mesmo. E aí eu apaguei o post, falei assim, vou apagar. E ok. E nem segui, ele me segue, nunca curtiu nada. Você não ganhou o amigo. Não ganhei o amigo. E hoje também nem faz diferença pra mim. O trabalho. Nem faz diferença também, mas na época, né, que eu tava começando e tudo mais. E aí, tipo, apaguei o post, mas hoje... Só se a pessoa... Depende muito de como a pessoa me pede também. Se a pessoa chega com jeito, com educação, não acho... Não sei, não vejo por que não apagar. Mas tem gente que já chega com as pedras na mão e aí... Se eu achar que eu não devo apagar, às vezes eu pergunto pra alguém, amigo, isso aqui pode me dar processo? E aí se a pessoa fala que não pode processar, eu nem apago. Eu já ia te perguntar isso, judicialmente você é obrigado a pagar ou não? Então, eu acho que quando eu vou na fonte, quando eu procuro alguma coisa, se eu procurar, eu acho que sim. Mas quando já é uma coisa que já tá na mídia... Que já repercutiu, você pode falar. Eu posso falar. Entendi. Fofoca, notícia sem procedência... eu só posso com procedência, sai fora. Sempre tem que ter uma fonte, assim, que eu considero confiável. Perfeito. Foi levinho, não foi, não? Foi um pouquinho só de pimenta, viu, diretor? Um pouquinho só. Eu quero saber como que... Pode colocar as fichinhas aí, Geisivan. Eu quero saber hoje como que é a sua rotina, assim, com quase 1 milhão de seguidores. Você para e pensa sobre isso, assim? Porque se a gente for pegar 1 milhão de pessoas e colocar em um local, em um estádio, não cabe. Não cabe. Você tem noção disso, em números? Eu não tenho tanta noção. Não tenho, real. É muita gente. Muita gente. É muita gente, 1 milhão de pessoas. E que te acompanham aqui todos os dias, né? Você posta uma fofoca. Às vezes eu posso fazer um post 5 horas da manhã. Vai ter gente curtindo, vai ter gente comentando. Então eu acho bem doido, assim. Então é por isso que eu tenho muita responsabilidade. Penso muito no que eu vou postar, porque eu não sei onde aquilo pode chegar, né? Chega em um lugar assim que a gente nem imagina. Ainda mais sendo uma página de fofoca, notícias e tal. E você tá no TikTok hoje ou você só tá no Instagram? Então, eu tenho uma briga com o TikTok. Lá eu posto notícias, tipo, mostrando o meu rosto, né? Eu comentando e tudo mais. Só que eu preciso ter constância no TikTok. Porque eu gosto de gravar e tudo mais, só que... Eu não consigo, tipo, não tenho o hábito de entrar no TikTok, ficar passando igual eu tenho com o Instagram. Eu tenho e é uma pouco de dificuldade. É uma ótima plataforma. Mas realmente no Instagram eu tô o tempo todo, mas no TikTok eu não consigo ter esse hábito, assim. E acabo quase não postando. E qual conselho você daria pra um jovem, alguém que tá ouvindo a gente agora, que tem esse sonho? Eu quero trabalhar com fofoca na internet. Com fofoca? Então, eu sempre falo que páginas de fofoca é uma coisa muito boa, assim, na questão pra você trabalhar, ganhar dinheiro. Porque você só precisa ter internet e ter um celular, né? E você consegue trabalhar de casa. Então, assim, você vai criar uma conta, né? E vai postar tudo em tempo real. O segredo é esse, é você postar tudo em tempo real, tudo que tá acontecendo. E você tem um layout legal, né? Saber criar, fazer as montagens, tudo certinho, pra ficar algo também bonito, né? Então é isso. É uma coisa que é um investimento que você não vai gastar nada, que é tudo que você já tem, né? Que é a internet, o celular. E é isso, faz um nome legal, uma foto de perfil legal, uma logomarca legal e só postar. Postar. E você tem crise de ansiedade, por exemplo? Decidi que hoje eu quero sair à tarde, tomar um café com os meus amigos e pegar um cinema e fiquei sem postar. Nossa, já tive muita. Já tive muita. Antes eu não conseguia ficar sem postar. Quando eu saía, eu ficava pensando, eu tô perdendo algum post, tô perdendo alguma coisa. Eu ficava muito paranoico. Agora hoje não. Hoje eu já consigo. Tipo, se eu sair com os amigos, eu saio com os amigos. Toda oportunidade que eu tenho de ficar desconectado, eu fico. Tipo, essa treta mesmo da Virgínia foi a do Zé Felipe, né? Quando eles terminaram. Eu tava bem cortando o cabelo, tava cochilando. Pega o celular, os dois tinham separado. Aí, assim... Eu fiquei um pouco ansioso de não ter postado, porque era o Zé Felipe e a Virgínia, né? Eu fiquei um pouco ansioso, mas depois também o post repercutiu do mesmo jeito. Então, hoje eu não fico tão paranoico com isso, não. Se der pra postar, eu posto. Se não der pra postar, eu não posto. Perfeito. É isso. E você falou a respeito de programas e tal. Você tem vontade de levar o seu trabalho pra TV, pro YouTube? No YouTube você tá? Então, no YouTube eu só posto também o que eu gravo pro TikTok, né? Que é mostrando meu rosto. Entendi. Mas sim, eu tenho vontade. Eu só preciso sair um pouco da minha zona de conforto pra poder começar, assim. E por falar em sair da zona de conforto, o que ainda falta pro Geisivan? Qual que é o seu maior sonho, assim? Você fecha o olho e você enxerga. Então, eu acho que atual é começar o jornalismo mesmo, a faculdade de jornalismo. Eu acho bem legal, é uma área que eu quero, assim...
investir. E uma coisa também que eu acho bem legal já tive vontade também de ter podcast, inclusive. Quando tiver o meu, você vai lá. Claro, vai ser um prazer. Já tem até o nome, inclusive. Qual o nome? Conta pra gente. Vai chamar Futricast. Ai, que chique! E aí, vai falar de fofoca? De fofoca, conversar com a galera, eu acho bem legal. Data de estreia? Não temos, gente. Gente, nunca saiu do papo. Inclusive o Anderson me xinga muito por causa disso. Ele fala assim, amigo, você tem que fazer. A gente tem essa mania, né, de ficar protelando os sonhos. Sim, muito. E eu sou muito acomodado, não vou mentir. Meus amigos me brigam muito comigo por causa disso. Eles acreditam mais em mim do que eu mesmo. Aquário. Ai, aquariano ele tá no tempo dele. Vai sabe? Acontecer. E o povo fala assim, nossa, você tem muito potencial, não sei o quê, mas eu não vejo esse potencial todo que as pessoas veem, e é isso. Acho que eu preciso de terapia também, né? Você não faz? Precisa, não faço. Preciso começar. Mas é isso. E por que você decidiu colocar o seu rosto na sua marca? Porque, como você disse, é muito raro isso acontecer nos Instagrams de fofoca. Então, quando eu comecei, eu aparecia muito no meu perfil. Aparecia muito, todo dia, tipo, mostrando a minha vida mesmo, pessoal, sabe? E depois eu fui pro interior, eu gravava muito, o povo amava, que era algo muito diferente, né? Mostrar as coisas do interior e tudo mais. E aí, depois eu dei uma desanimada, porque eu sempre recebia mensagem assim, você tem que saber separar o seu pessoal do profissional, não sei o quê, não. Aí eu desanimei. E aí, depois que eu parei de aparecer, eu vi que eu continuava trabalhando sem precisar aparecer tanto, sabe? Então, eu meio que entrei nessa zona de conforto, hoje eu quase não posto. Só quando eu vou mesmo pra eventos, tipo São João da Thay, eu apareço, gravo stories. Apesar que eu nem apareci tanto também. Mas é isso. Aí depois eu usava uma logo, né? Na foto de perfil. Só que depois pra verificar eu precisava colocar minha foto. Aí eu coloquei minha foto e ficou. E tá a foto até hoje. Mas eu já não apareço tanto nos stories, por exemplo. No feed eu não apareço tanto. E seu trabalho também não te cobra tanto isso, né? Não cobra. Então, não cobra. Só que é realmente um diferencial pras páginas, né? Aí eu tenho também ideia, sei lá, de entrevistar as pessoas em eventos, sabe? Tipo, com o microfone do Futricas, sair entrevistando todo mundo. Então, assim, são ideias que eu tenho, mas que não saem do papel. E eu stalkeei seu Instagram, tem muita galera legal que te segue, muita gente grande. O Futricas. A Gabi, por exemplo, aquela blogueira que eu adoro, a da Rica de Marré. Rica de Marré. Ela te segue, eu sou apaixonada. Tem uma galera que segue. Ana Castela segue, Gustavo Mil. Isso só mostra que seu trabalho tá chegando muito além, que você tá crescendo demais. Amém. E agora é o momento do quadro que chega à mente. A gente tá chegando próximo ao fim. Passou muito rápido. A gente vai conversando já tem tempo. Porque a gente... E aí eu vou falar uma palavra. E aquilo que você pensar em milésimos de segundo, você me devolve, tá? Valendo. Fama. Ai, gente. Eu não sei. Calma. Tem que ser rápido, né? É rápido. Fama. Nossa. Eu não tô com esse raciocínio todo, não. O que a fama é pra você, assim? A fama é uma palavra, né? Não, pode falar. Pode falar o que o seu coração pedir. Fama. É porque fama já foi uma coisa que eu almejei muito. Hoje não tanto, assim. Eu já tô, sabe? Já tô satisfeito, assim, com tudo. É claro que eu quero mais, mas... Você tá bem. Fama não é tudo, Eu daria um bloco em... Um bloco... Jojo Todinho... Eu já ia falar assim, o Google Gloss que te bloqueou. É porque não tem como dar o bloco mais, né? O bloco ele já te primeiro. Então... Jojo Todinho, gente, jura? Ai, nossa, já deu um follow há muito tempo. Nossa. Um artista preferido? Tainá Roger. Eu mandaria um direct para... Bruna Marquezine. Ai. Eu amo. Eu quero saber como que ela não tem celulite. Internet. Internet hoje tem o poder de mudar a vida das pessoas, se você souber usar. Exclusividade. O que pode entrar essa exclusividade? Gente, vocês vão ter que fazer vários cortes. Não, tá? Exclusividade. Quando eu falo assim, isso é exclusivo. Isso é exclusivo? Só você tem. Só eu tenho? Acho que o que só eu tenho... Credibilidade. Perfeito. Haters? Eu ignoro hoje. Seguidores? Seguidores, mudança de vida, talvez. Eu me sinto pressionado quando...
Quando tô no bate-bola com a Gabi. Eu tô me sentindo impressionada agora. Quando eu tô no bate-bola. Aquariano, gente. Aquariano, eu sou muito lento. Uma notificação preferida. Uma notificação preferida? É. Ai, gente, uma notificação preferida. Ai, não sei, assim. Não tem problema, não sabe. Um show inesquecível. Ah, do Gustavo Mioto, que eu fico com a minha mãe. Eu sinto vergonha alheia quando as pessoas forçam pra fazer amizade, principalmente com famosos. Eu sinto. E aí começa a fazer aquilo tudo, papai. É porque eu sou muito de boa. Eu gosto ou não gosto, a energia bate ou não bate. Aí tem gente que força um pouquinho. Geisivan Lucas por Geisivan Lucas. Quem você é? Uma palavra que te resume, assim. Uma palavra que me resume. Eu acho que sonhador. Mas... Amei te conhecer, foi um prazer. Você é um menino muito doce, uma pessoa muito boa, uma energia muito boa. Ai, e obrigado. com certeza a sua história vai servir de inspiração para muitos jovens. Ai, tomara. Saí do interior, fui para BH, não deu certo, voltei, pensei em ir embora, desisti, tô aqui. Tudo no tempo certo, E né, tudo gente? acontecendo. Às vezes eu acho que as coisas têm que acontecer pra chegar onde você precisa chegar, Totalmente. né? Eu acho que o meu caso foi isso. Eu precisava passar por isso tudo pra estar hoje em BH. E eu penso que a sua história prova isso, sabe? De que nada, não existe um acaso, que existe uma força suprema que conduz tudo e que no tempo de Deus tudo vai dar certo. Vai dar certo. É um prazer ter você aqui. Eu queria te dar um abraço. Ai, gente. Amei te conhecer, viu? Obrigado pelo convite. Obrigada por tudo. Muito sucesso. Amei também. Amei te conhecer. Assim, antes a gente já tinha falado que você era um amor de pessoa. Amei. Que deixar super à vontade. Inclusive, quero mandar um beijo pra ele. Anderson, um beijo no seu amigo. coração. Obrigada. O Anderson abre portas, abriu pra você. Tem Sim, aberto é pra maravilhoso. mim. Então, gratidão demais. Que Jesus sempre abençoe sua vida, ó. Um beijo. Pessoas boas se conectam com pessoas boas. Sim, e tem muito disso, Inevitavelmente, né? Tem Isso muito acontece. disso, de energia. É por isso que a energia bateu e ele gosta de apresentar os amigos dele para outros amigos que ele sente que a energia vai bater. Que vai dar certo. Sim. E agora é o seu momento. Deixa suas redes sociais, beijo, abraço, fica à vontade. Pode olhar a câmera assim. Então, no Instagram, Futricas e Fofocas Oficial. O meu pessoal é Geisivan. No TikTok, Futricas e Fofocas. E Twitter também, Futricas e Fofoca. E no Facebook também, Futricas e Fofocas. E tudo em primeira mão. Isso, gente. Segue no Instagram pra gente bater 1 milhão, por favor. Arrasou! E agora eu gostaria de agradecer aos apoiadores que fizeram a apresentadora belíssima para o episódio de hoje. Gente, eu fui pro salão hoje 7 horas da manhã. Diretor, foi isso? Verdade. Estou intacta gravando episódio pra vocês, graças ao estúdio Lícia Velar, lá em Itabira, Geisivan, me arrumo lá. Menina, eu vi que você já tava Venho pronta. É, isso mesmo. E pra você que quer aprender um pouquinho sobre automaquiagem, pra fazer sua produção em casa, fora do salão, a Lícia Velar, que é a CEO do estúdio Lícia Velar, te ensina. Tá vendo o QR Code aí no cantinho da sua tela? É simples. É só direcionar a câmera do seu celular, você já vai ser conduzida para a compra do curso de automaquiagem da Lícia. Eu já fiz e te indico fazer também. Gostaria de agradecer também a Iagos Boutique, em especial meu amigo do coração, o Iago, meu stylist, que pensou nesse look lindíssimo, assinado pela Cor Doce, para estar aqui hoje gravando esse episódio para vocês. Iago, um beijo no seu coração. Inclusive, a Iagos Boutique também entrega para todo o Brasil, viu? Um beijo no seu coração, amigo. Sucesso demais. E pra você, meu querido chegadinho que ficou comigo do início ao fim no Spotify ou no YouTube, eu agradeço demais a sua companhia. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Chega mais, porque tem muita coisa boa pra acontecer aqui sempre. Um beijo. Tchau, tchau.